Então, ele foi designado, né, para estar aqui hoje, divulgando o seu projeto, e nós também o convidamos para trazer uma mensagem do Senhor, né, uma mensagem para expor a palavra de Deus hoje. Vamos orar com Kleber, por ele vai apresentar a sua família. Pode vir. O Kleber também faz parte daqueles descendentes de Enaquins, que a Bíblia diz que havia gigantes na terra. Não, nós temos um, né? E agora mais um aqui como missionário. Deus abençoe. Então, deixa eu sair de perto, né, para não fazer feio. Deus abençoe, Kleber. Boa noite, irmãos. Para nós é uma grande alegria, um privilégio podermos estar aqui nesta noite para compartilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas, compartilhar um pouquinho sobre a PMT, o nosso projeto ali, e também compartilhar a palavra de Deus. Vou convidar minha esposa para vir aqui na frente rapidinho, para vocês conhecerem ela. Meu filho está dormindo, tem o Ian ali, de 1 ano e 9 meses, ele está dormindo. Então, mas tem a foto dele ali, vocês vão conhecer ele pela foto. Talvez depois ele vai acordar depois de terminar o culto, né? Então, aí vocês conhecem ele. Mas então a gente vai falar sobre o nosso projeto um pouquinho. Aí quem nós somos. Então eu vou me apresentar primeiro, depois ela fala um pouquinho. Meu nome é Kleber, né? E eu sou natural lá de Rondônia, Jaru, Rondônia, lá no norte do Brasil, bem longe, cidade bem quente. E em 2010 saí de Rondônia, fui para São Paulo estudar, fiz publicidade no Mackenzie e fiquei por lá mesmo, nunca mais voltei, né? Minha mãe tinha esperança de que era só a faculdade, depois eu ia voltar lá para minha casa, né, com ela, mas nunca mais voltei. E lá nessa ida para São Paulo, eu conheci a Caterine lá na igreja, e a gente então, depois de um tempo, começou a namorar, nos casamos, e aí depois ela conta essa parte com mais detalhes. Mas então é um pouquinho disso, né, da nossa caminhada aí. A gente entrou na PMT em 2019, começamos o treinamento ali na PMT para nos tornarmos missionários, mas eu vou deixar ela contar um pouquinho, que depois eu já vou falar bastante. Boa noite, irmãos. Tá certo? Dá para ouvir? Eu não fui chamada para ficar na frente, né? Mas quando... É igual Moisés, né? A gente tenta fugir, mas quando Deus manda e o marido chama, a gente só obedece, né? O meu trabalho é mais os bastidores, mas quando a gente tem, né... A gente é chamado, a gente vem com muita alegria. E é muita alegria para nós estarmos aqui em BH a primeira vez, Belo Horizonte, região. E é uma alegria enorme poder estar com os irmãos. Muito obrigada por nos receber. Então, como o Kleber contou um pouquinho, eu não sou de Rondônia, eu sou do Paraná. E para quem pergunta dos meus olhinhos, meu pai é coreano e a minha mãe é brasileira. Então, eu sou mestiça e fui criada em São Paulo. E lá, dos 11 aos meus 18, eu frequentei uma igreja presbiteriana coreana. E todo esse nosso relacionamento veio dessas viagens de curto prazo. Nossa ligação primeiro foi em 2007. Com 11 anos, eu fiz a minha primeira viagem de curto prazo na cidade dele, na igreja dele. Nós não nos conhecemos naquela época, mas Deus ali já estava trabalhando para ele poder ir para São Paulo logo depois, em 2010. E em 2010, indo para São Paulo, ele foi parar na minha igreja. E ali a gente começou, então, a namorar, nos casamos. E lá, em 2017, a gente foi para Campinas. O Kleber foi trabalhar na Igreja Chácara Primavera, do Ricardo Agreste, não sei quem conhece, na área de comunicação. E eu sou da área de turismo. E lá a gente trabalhava na parte de site, tudo isso com as nossas profissões. E foi aí que, em 2018, então, naquelas orações que a gente sempre faz, né? Senhor, faça a tua vontade, né? Nós temos todos os nossos projetos, mas nós queremos que o Senhor faça a tua vontade. Quando a gente fala isso, nós temos que saber que Deus realmente faz a vontade dele. E foi assim que ele fez as nossas vidas. E apertou um pouquinho, apertou ali, né? Não foi igual a Sophia Miller. Alguém conhece a história da missionária Sophia Miller? Não? A Sophia Miller é uma missionária americana e que ela trabalhou muito tempo na selva amazônica. E no fim da sua vida, quase no final da sua vida, ela foi entrevistada. E aí perguntaram para ela: Sophia Miller, qual foi o seu chamado? Como foi, né, toda essa história? Porque a gente sempre imagina um chamado missionário, né, o anjo aparecendo, a luz branca, né, todo aquele uau. E ela falou assim: então, meu chamado missionário, eu li uma ordem e eu obedeci.
eu nunca tive um chamado, né? Eu vou falar certinho, então. Eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Eu queria ter essa sabedoria que ela teve ali. Mas a gente foi apertado ali, apertou aqui, Deus foi tirando ali, né, puxando aqui, até que a gente entendeu de fato que a gente tinha que entregar nosso trabalho, entregar nossas coisas em Campinas e nos prepararmos para a obra missionária de forma integral. E foi aí que a gente começou a se preparar, a se capacitar, porque a gente entendeu que a gente precisava ali, não era só pegar nossas malas e virar missionário, né? Para ser missionário, igual o médico precisa de um preparo, né? O médico ser médico, ele precisa ali estudar, ir para a faculdade, fazer residência, enfim. E o missionário também. Então, a gente foi atrás de cursos. Foi aí que nós paramos em 2019 na APMT. Alguém aqui não conhece a APMT? As mãos tímidas aí? Ah, bastante pessoas. Vocês fizeram o curso de mobilização da APMT aqui ou não? Não? Também não? Tá certo. Então, para quem não conhece, a APMT é a nossa agência missionária. Ela faz parte de uma das 4 agências da IPB, da nossa denominação. Então, nós temos a JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, que planta igrejas no Brasil. Nós temos o PMC, que é a questão também de plantação, está envolvido aí. E temos a PECOM, que é a parte de comunicação da IPB. E nela, nós temos a 4ª, que é a PMT, que trabalha com áreas de missão transcultural. Então, dentro do Brasil e fora do Brasil. Dentro do Brasil, nós temos trabalhos com hispânicos, ciganos, quilombolas, grupos minoritários, e temos também trabalhos com indígenas. E outros trabalhos fora do Brasil. Ao total, somos mais de 42 países, estamos em mais de 42 países, com mais de 270 missionários, né? Acho que está aumentando aí, porque nós tivemos agora tivemos reunião e, pela graça de Deus, a agência tem crescido, tem recebido mais missionários para a glória dele. Então, nós já estamos há 22 anos fazendo esse trabalho como APMT e tem sido de muita alegria assim, a gente poder participar e ver tudo isso que Deus está fazendo ao redor do mundo. Então, em 2019, a gente fez o nosso preparo. Então, a APMT, ela exige algumas coisas. O missionário não vai chegar lá e falar, eu quero ser missionário. Falou, chega aí, vamos lá. Não. Ela tem uma série de pré-requisitos. Então, é o curso missiológico, que é o CFM. Aconteceu aqui em Minas esse ano, né? 2 módulos. Foi bem legal lá no seminário. Para quem não soube, perdeu, mas ano que vem tem mais. E também tem acontecido agora online, pela graça de Deus, depois da pandemia foi um fruto. Então, nós temos módulos online, não acontece só em São Paulo e nem em Recife. Então, os irmãos têm uma oportunidade enorme de poder conhecer mais sobre missão, estudar mais sobre missão. E os nossos professores, a sua grande maioria, são missionários de campo. Então, além da parte teórica, todos eles têm a parte prática. Isso mesmo. E, então, a gente fez essa parte missiológica, né, com o CFM. O Kleber fez a parte teológica. A mulher não é obrigatório, mas o homem ele tem que fazer a parte teológica. Então, ou seminário, ou pós-graduação em teologia, ou qual que chama aquele? IBEL, né, que é o Instituto Bíblico. Então, a gente entende que é necessário, sim, todos os missionários ter a parte de teologia. Afinal, como que a gente vai falar, né, sobre Deus sem estudar, né, de fato, mais profundo sobre ele. Fizemos estágio. Então, isso faz parte também, os estágios são um tempo que a gente passa no campo missionário para poder ter essa experiência transcultural também. E aí são avaliados também com os nossos coordenadores. Além disso, a gente teve todo a semana de orientação que acontece em Campinas, onde a gente conhece toda a estrutura da PMT. E foi ali em 2020 já, sem saber muito para onde a gente ia, para que campo irmos. Deus, então, nos colocou, nos desafiou e nos colocou no nosso coração, confirmando não um campo, não um povo, mas um trabalho que é o trabalho de base. Alguém sabe o que é missionário de base? Sim, que bênção. Então, missionário de base, para quem não sabe, ele é como se fosse numa guerra. Nós temos os soldados na linha de frente, lá lutando, mas nós temos uma equipe ali atrás, fazendo as estratégias, dando todo o suporte para que aqueles soldados estejam ali na linha de frente. Então, nós hoje temos uma equipe de 11 missionários, mais 4 funcionários, que têm trabalhado lá em São Paulo, na base de São Paulo, para poder dar todo esse suporte para a equipe missionária que estão no campo e para a igreja. Então, Deus nos colocou, nos chamou para sermos missionários de base na área de comunicação.
E aí que o Kleber vai compartilhar um pouquinho mais com os irmãos. E nós, pode ir, se quiser, fique à vontade. Então, o nosso projeto se chama Projeto Farol 942, né? O 942 vem de Atos 9:42, já eu vou falar. E nossa missão, então, a gente resumiu em conectando pessoas com a missão transcultural. É isso que ela falou, né? A gente quer usar todos esses meios de comunicação que a gente tem disponível para divulgar cada vez mais o trabalho missionário e aquilo que Deus tem feito através da PMT e os seus missionários. E aí, como a Cátia falou, né? A gente tem esse privilégio de estar na base, e na base a gente tem esse panorama, né? A gente conhece um pouquinho de cada missionário, de cada projeto, e a gente vê essa riqueza. E a gente quer, então, que a igreja e mais pessoas conheçam isso e conheçam o que Deus tem feito ao redor do mundo, que é algo maravilhoso, né? Eu sempre digo que quando você começa a se envolver com missão, é um caminho sem volta, né? Você se apaixona e você nunca mais consegue largar, porque é algo maravilhoso você ficar antenado naquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo, né? Então, isso é fantástico. Então, 942, como eu falei, né, vem de a notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Esse é o nosso objetivo, né, de Atos 9:42. É espalhar essa notícia daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo e que mais pessoas e mais igrejas possam se envolver. E a gente resume, então, em 3 Cs para ficar mais fácil: compartilhar, conectar e convidar. A ideia, então, é compartilhar sobre missão, compartilhar sobre aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo, para que mais pessoas, então, se conectem com isso e, de alguma forma, convidar elas a participar. Que não fique apenas admirando o trabalho missionário, mas, de alguma forma, ela se conecte e participe, né? Que ela se envolva, se engaje nessa missão e faça parte daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. Então, na área de comunicação, na PMT, a gente tem trabalhado na revista. Não sei quantos aqui já receberam ou conhecem a revista. São 4 edições por ano. E em cada revista se fala sobre um país, ou sobre um povo, ou sobre um desafio específico, trazendo ali artigos, matérias, biografias, tudo sobre aquela realidade. Então é algo muito rico. A gente tem também o site da PMT, onde a gente compartilha ali biografias, cartas missionárias, a página dos missionários. São vários conteúdos riquíssimos que você pode conhecer ali, pode se envolver mais, pode se aprofundar mais nesse tema de missão, né? Então, essas 2 páginas específicas que nós temos no site da PMT, que a gente tem bastante acesso, que é muito interessante pensando na igreja, é uma página chamada Igreja, né? apmt.org.br/igreja, onde a gente coloca ali todos os recursos, todos os materiais, tudo aquilo que a gente tem disponível sobre missão, a gente colocou nessa página para que a igreja tenha acesso, né? Porque a gente sabe que às vezes é meio perdido, né? Muito link, clica aqui, clica ali, a gente às vezes fica meio perdido. Então a gente centralizou tudo que a gente tem de conteúdo, tanto físico como digital, está nessa página da igreja. Depois convido os irmãos a visitarem. Ali tem muito conteúdo legal para a igreja, para você compartilhar no WhatsApp, compartilhar no grupo da família. Tem também a página dos missionários, onde você pode acessar e conhecer mais aquele projeto, aquele missionário. Tem o contato dele, tem a carta dele. Você pode conhecer mais profundamente o que aquele missionário tem feito, onde ele está, entrar em contato, mandar um e-mail, né? Ou quem sabe convidar também para participar num culto na sua igreja ou algum evento online. Então, essa página é bem bacana. Temos todas as redes sociais, a PMT está presente em todas as redes sociais também. Temos produzido vários conteúdos em diversas plataformas, pensando em alcançar o maior número de pessoas, né? Como eu falei, para que mais pessoas conheçam, mais pessoas se conectem, mais pessoas se envolvam com a missão, né? Então, se você usa alguma dessas plataformas, Telegram, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, temos também o podcast Missionando, que são episódios riquíssimos sobre missão. Para quem quiser conhecer, quiser ouvir, né? A gente vê esse boom aí de podcast crescendo. A gente tem mais de 200 episódios, então tem muita coisa boa lá para quem gosta de podcast. É só pesquisar em qualquer plataforma de podcast, ou podcast Missionando, ou a PMT, e você vai encontrar ali. Tem, inclusive, né, essa história que a Cátia falou, da biografia da Sofia Miller em podcast, riquíssimo, trazendo um pouco mais detalhes da história dela, quem foi ela, o trabalho que ela fez ali na região amazônica e todo esse desafio que ela deixa, e outras biografias também missionárias muito ricas. Também temos as nossas redes sociais, né, do nosso projeto, Farol 942, para quem quiser conhecer mais, se envolver mais, participar, né, e seguir a gente. Tem aí as nossas redes sociais. No final eu vou deixar esse marca-página com quem quiser também. E aqui tem nosso contato também, tem mais informações para quem quiser conhecer mais do nosso projeto. Vou falar um pouquinho sobre o nosso orçamento, como a PMT trabalha, então, com todos os missionários, independente se ele está na base, se ele está na Europa, na Ásia, no Brasil, onde ele estiver, a PMT trabalha da seguinte forma, né? Como a Cátia falou, tem esses 4 órgãos da IPB, daquilo que a gente
dá na igreja, né, e devolve na igreja como dízimo, todas as igrejas da IPB, ela devolve o dízimo para o Supremo Concílio, e desse valor do Supremo Concílio, eles destinam 54% de todo esse valor arrecadado no Brasil todo, de todas as igrejas, 54% é dividido, então, entre esses 4 órgãos, que já foi falado aqui, né? A PMC, JMN, a APECOM e a APMT. Então, é apresentado projetos, cada uma dessas agências apresenta o seu projeto e um valor é direcionado, então, para cada projeto. E a APMT faz parte disso. O problema é que o valor que é arrecadado não é suficiente para suprir todas as necessidades de todos esses órgãos. Então, o que acontece com a APMT? Qual é a política financeira da APMT? Todos os missionários da PMT, então, uma parte desse valor é direcionado para esse projeto missionário e o restante do valor precisa ser alcançado através de parcerias com pessoas e igrejas. Então, todos os missionários da PMT, independente de onde ele esteja, ele precisa levantar parcerias com igrejas e pessoas para conseguir completar o seu sustento, né, para ele ir para o campo missionário. Então, todos os missionários da PMT têm esse tempo de divulgação. A gente já fez um pouquinho de divulgação em Rondônia, né, a gente ficou um mês lá, como eu sou de lá, né, a gente conversou com algumas igrejas, a gente ficou um tempo lá divulgando nosso projeto, e agora o nosso segundo lugar que a gente está divulgando é aqui em Belo Horizonte e região. E pela graça de Deus, nós já conseguimos alcançar 41% do nosso orçamento, ainda falta 59%, então nós estamos nesse tempo de divulgação, né, para levantar parcerias com igrejas e pessoas. Então, como eu falei, se você quer saber como ser um parceiro, como você pode contribuir para essa missão, depois eu vou passar marca a página e você tem nosso contato, tem nosso WhatsApp, nosso e-mail, você pode entrar em contato e saber como você pode participar. Aí também eu deixei para quem quiser tirar foto, quem quiser anotar, tem o nosso e-mail, nosso telefone e a foto da nossa família, o Ian, né? O Ian e a Cátia, vocês viram, né? Eles são muito bonitos, graças a Deus, que eu sou feio, mas Deus misericordioso, eu orei bastante, ela orou pouco, né? A Cátia está lembrando ali que também, além do Ian, tem um bebezinho de 3 meses na gestação aí na barriga, e a gente não sabe ainda se é menino ou menina, mas já tem um próximo bebezinho aí que está chegando, pela glória de Deus, pela graça de Deus. E orem por nós, porque agora eu acho que esse orçamento vai precisar aumentar, né? Porque a gente tinha feito orçamento com um bebê, agora são 2, então, mas ainda, né, estamos tranquilos, porque Deus vai suprir as necessidades, a gente está confiando nele, mas acho que vai ter que mudar um pouquinho nesse orçamento aí, quem tem filho sabe, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite o texto de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Se quiser tirar esse slide, aí pode tirar. Então, obrigado, hein? Valeu. Marcos 2, de 1 a 12. É um texto muito conhecido, né? Fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. E diz assim o texto: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Esse texto ele é muito conhecido, né? E talvez você olhando para esse texto à primeira vista, você fala assim: mas esse texto não tem nada a ver com missão, né? O que tem a ver missão com esse texto, com a cura desse paralítico?
E é isso que vamos olhar hoje para esse texto e tirar dele 4 lições, 4 pilares na nossa missão de levar pessoas até Cristo. E eu gostaria de começar trazendo uma reflexão sobre o que é missão. Quando você pensa em missão, algo vem à sua mente, algo vem ao seu coração de, acho que missão é isso, acho que missão é fazer isso, a missão é, como a gente falou, né, é ir sair do Brasil e ir para outro país, ou ir para outra cultura, pregar o evangelho. E cada um de nós tem uma concepção, tem uma ideia do que é missão e tem esse entendimento do que é missão. E eu gostaria, então, rapidamente, de trazer uma definição e o que é missão para a gente pensar um pouquinho antes de entrar no texto. E Kevin DeYoung, um teólogo americano, ele diz: se tudo é missão, nada é missão. Então a gente precisa definir, né, o que a Bíblia diz que é missão. Porque se eu falo que tudo é missão, se tudo aquilo que a gente faz é missão, então nada é missão. Então a gente não consegue cumprir a nossa missão se a gente não sabe o que é. A gente não imagina alguém chegar para você e cobrar você de algo que ela nem mandou você fazer. Você fala, mas você não falou para mim fazer nada, como que você está me cobrando de algo? Como se fosse isso. Como que a gente vai cumprir a nossa missão se eu não sei o que é missão? Então eu nunca vou conseguir cumprir esse meu objetivo. Então a gente vai olhar o que é missão. E se tudo é considerado missão, a igreja se torna desnecessária. Porque se eu falo que, por exemplo, missão é ação social, é levar comida para o pobre, é fazer isso, apenas social, a igreja se torna irrelevante. Porque daí o governo pode fazer isso, uma ONG pode fazer isso. Então, o que é missão, de fato? E a gente vai entender, então, o que é missão e entender que a missão é algo particular da igreja. Nenhum outro órgão, nenhuma outra instituição na Terra tem essa mesma missão e não pode cumprir a missão, que é a missão bíblica, a missão de Deus. Então, a missão particular da igreja é a proclamação do Evangelho. Essa é uma porção insubstituível e intransferível da missão. Nada substitui a pregação do Evangelho. E a igreja não deve nem pode terceirizar tal responsabilidade. É na proclamação do Evangelho, fazendo discípulos entre todas as nações, que a igreja cumpre a sua missão essencial. Então, a gente precisa entender, né? O que é missão? Missão tem a ver com proclamação do Evangelho. E tem um missiólogo, considerado o primeiro missiólogo da história, chamado Gisbertus Vultius, e ele diz que a missão ela é trinitária. O que isso significa? A missão é uma ação 100% de Deus. O foco da missão é Deus, e é Deus que está em missão. E isso é muito interessante, porque vai dizer que o foco da missão não é a igreja, não é o ser humano, mas o foco da missão é a glória de Deus. É Deus Pai fazendo missão através do Filho e através do Espírito Santo para a glória dele. Então é o Deus Trino, a Trindade trabalhando para a sua própria glória. E eles nos dão o privilégio de participarmos daquilo que ele está fazendo. Então a missão não é nossa, não é minha, não é da igreja, não é de uma agência. A missão é de Deus e é ele trabalhando. Porque eu e você não conseguimos converter ninguém, não é mesmo? Quem converte, quem transforma é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que faz. E a gente prega o quê? O Evangelho. O Evangelho é sobre quem? Sobre Cristo. Sobre aquilo que Ele fez, não o que eu faço. E quem faz isso? É Deus. Então, a missão não tem a ver comigo e com você, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você faz, mas aquilo que Ele fez e o que Ele faz. Então, isso é interessante, né? Gisbertus Vultius, lá no século XVI, já entendeu isso e colocou que a missão, ela é trinitária. É Deus que está fazendo missão. E com esse entendimento a gente pode dizer que missão, então, não começa no Novo Testamento, quando Jesus disse, ide fazer discípulos. Não começa em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e fala, sai da sua terra, da sua parentela, e vou fazer um povo a partir de você. Mas a missão começa em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas. Como eu falei, né? Qual é o fim principal da missão? A glória de Deus. E quando Deus cria todas as coisas, para que Ele cria? Qual a finalidade da criação? Para que todas as coisas louvassem o seu nome. Ele criou tudo para a glória dele. Então, a missão começa em Gênesis 1 e vai até Apocalipse. Porque é Deus que está em missão. E isso também traz para a gente um alívio, porque não depende da minha capacidade, não depende da minha sabedoria e do meu esforço. A missão vai ser cumprida porque depende somente de Deus. E Ele nos convida a fazer parte. Então, para a gente é um privilégio, porque Ele não precisa de nós. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa da nossa sabedoria, porque Ele é onipotente, né? Salmo 24:1 diz que de Deus é a terra e tudo que nela contém. Então, não é só os 10% que a gente devolve que é de Deus. O 100% é de Deus. Tudo é de Deus. Nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossa casa, nosso carro, tudo é dele.
Então a gente precisa usar tudo que nós temos para a glória dele. Essa é a finalidade da missão, é a glória de Deus. Então, tendo esse entendimento, e ele traz uma definição bem sucinta e muito assertiva. Kevin DeYoung diz que a missão da igreja é fazer discípulos de Jesus Cristo. Então não é meu discípulo, não é o discípulo do pastor fulano, do pastor ciclano, é o discípulo de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. De novo, o Kevin DeYoung, um teólogo atual, confirmando aquilo que Gisbertus Woods falou lá no século XVI. A missão é trinitária. É fazer discípulos de Jesus Cristo no poder do Espírito para a glória de Deus. Então, entende como é interessante isso? E a gente então entende que o foco da missão final não sou eu, não é você, mas é o próprio Deus. Tudo que acontece na missão acontece para a glória de Deus. E devemos lembrar que a proposta sociológica é o progresso social para a alegria do homem, mas a proposta do Evangelho é a transformação de vidas para a glória de Deus. Por isso que a gente diz, não estou falando aqui que ação social não faz parte, ou a igreja não deve fazer sim, deve participar sim, mas isso não é missão. A missão tem a ver com pregação do Evangelho para a glória de Deus, salvação de pessoas para a glória de Deus. Tem a ver com o Deus trino, né, e não a ver com a gente. E o Shum, ele escreve em seu livro dizendo, plantar árvores e salvar baleias são tarefas importantes do mandato cultural de dominar a terra que todo crente deveria exercer. Mas a missão consiste em buscar o perdido e torná-lo um discípulo adorador. Levar os povos do seu caos moral, espiritual e físico para uma profunda transformação, a verdadeira adoração. É o papel das missões. Então, esse é o papel das missões, é a transformação para levá-los à adoração. Então, vamos olhar para esse texto rapidinho e tirar aqui, então, 4 pilares da nossa missão. Essa missão de levar pessoas até Cristo, dessa pregação do Evangelho até os confins da terra, para todos os povos. O primeiro pilar, então, é a fé, que a gente vê no versículo 5, que diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E a NVI diz, vendo a fé que eles tinham. Então, o texto aqui, Jesus está falando da fé desses 4 homens que estavam carregando esse paralítico até Jesus. E Jesus, a primeira coisa que ele nota, que ele comenta é, vendo a fé que eles tinham. E esse é um pilar super importante para cumprirmos a nossa missão. É termos fé que Jesus pode transformar qualquer pessoa e qualquer realidade. E é somente pela fé que um missionário deixa a sua casa, deixa a sua família e vai para um lugar onde ele não conhece, um povo onde ele não conhece, uma língua onde ele não conhece, talvez um campo onde é proibido pregar o Evangelho, onde ele pode até morrer por causa do Evangelho, mas ele ainda vai, por quê? Porque ele tem fé de que Deus pode transformar aquela realidade. Ele tem fé de que Deus tem seus eleitos ali e ele pode converter pessoas ali. Então, apesar dele, Deus pode trabalhar ali. Por isso que ele, então, sai, deixa um campo, deixa sua igreja e vai pregar o Evangelho, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Muitas vezes a gente tem aquele pensamento, né? Ah, mas é porque fulano é muito difícil. Já falei, mas não adianta, ele é muito difícil. Não existe pessoa difícil e pessoa fácil. Né? A gente precisa ter fé de que Cristo pode transformar qualquer pessoa. E esses 4 homens tinham fé, porque a gente não sabe de onde eles saíram, carregando esse paralítico até onde Jesus estava. O texto não diz se eles caminharam 1 hora, 2 horas, 3 horas, dias, mas eles tinham fé para sair de onde eles saíram, carregando esse paralítico para chegar até Jesus. E, então a fé é muito importante, é fundamental, é um pilar super importante nesse cumprimento da nossa missão de levar pessoas até Cristo. E a Igreja de Cristo alcançará êxito na salvação de vidas se ela exercer uma fé genuína naquele que faz o que parece impossível acontecer. Então a gente precisa entender que fé não é apenas fé pela fé. Que hoje em dia tem isso na internet, no nosso dia a dia, né? Você precisa ter fé, que tudo vai dar certo. Não é a fé pela fé, mas é a fé em quem? É ter fé em Cristo, de que Ele pode transformar, de que Ele pode mudar qualquer realidade, qualquer pessoa. Então, é diferente do paralítico, essas pessoas que nós vamos encontrar, elas não têm apenas uma doença física, mas a Bíblia vai dizer que essas pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Assim como eu e você, um dia estávamos mortos, e através de alguém, da vida de alguma pessoa, o Evangelho chegou até nós, e Cristo então nos deu vida. Assim também tem pessoas ainda que estão mortas e não conhecem a Cristo. E por isso, por estarem mortas, elas não conseguem chegar sozinhas até Cristo, como esse paralítico não conseguia chegar sozinho até Cristo. Então, por isso que Deus
nos convida a participar da missão dele, porque a gente precisa proclamar o Evangelho para aqueles que estão mortos, para que através do Evangelho o Espírito Santo dê vida a essas pessoas. Então a fé é esse primeiro pilar que vai nos mover, que vai nos mover em direção ao outro, em direção àquele que está morto, àquele que não conhece a Cristo. Confiando não em nossa capacidade, não porque eu sou bom demais, eu estudei teologia, agora estou pronto, vou lá pregar e não. Confiando em Cristo, que Ele pode transformar. Pelo poder do Espírito Santo, Ele pode transformar qualquer pessoa e qualquer realidade. Sem fé, a igreja não consegue cumprir a missão. Sem fé não há igreja e sem fé não há missão. E o segundo pilar, então, perseverança, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado num ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, a primeira, fé. A fé vai nos mover ao outro, mas você pode ter certeza que seja pregando do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, vão existir obstáculos. Não vai ser fácil, vão surgir dificuldades nesse nosso levar pessoas até Cristo. Nós precisamos, então, ter perseverança, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dificuldades. E esses 4 homens chegaram ali onde Jesus estava e tinha uma multidão interrompendo o caminho, mas eles não desistiram. Eles poderiam ter falado, a gente tentou, a gente veio até aqui, a gente caminhou todo esse tempo, mas infelizmente não deu, vamos voltar, outro dia a gente tenta, outra oportunidade, mas não. Diz que eles viram uma oportunidade ali, viram uma outra alternativa, tiveram criatividade e conseguiram então levar esse paralítico até a presença de Jesus. E esses obstáculos, eles são certeza. É certeza que na pregação do Evangelho para outras pessoas, nesse compartilhar, nesse ser testemunha, vão surgir vários desafios. E às vezes os desafios para um missionário que está em campo transcultural, eles são mais evidentes, né? É questão cultural, é questão religiosa diferente, é um pensamento diferente, é uma língua diferente. Mas seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, a gente vai enfrentar obstáculos e desafios para levar pessoas até Cristo. E a gente precisa, então, perseverança para continuar caminhando, fazendo a vontade de Deus. E Tiago 1, 2 e 3 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que interessante, Tiago comentando aqui, falando praticamente a mesma coisa desse texto, né? Ele falando que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a nossa fé, ela vai ser provada, e a fé provada, ela vai produzir automaticamente perseverança. Então por isso que o pilar da fé, ele é o primeiro e ele é importante, porque a partir da fé vai surgir a perseverança, porque na nossa caminhada cristã vão surgir pessoas, ou vão surgir obstáculos e dificuldades que precisam ser transpostas, e a gente precisa então perseverar mesmo diante das dificuldades. E como cristão, como a gente persevera, né? Às vezes a gente fica pensando, como eu vou perseverar? Às vezes, eu não sou forte o suficiente, já está difícil demais. Mas como eu falei, não é fé na gente, não é fé na minha capacidade, mas o cristão, como o cristão persevera? Através da oração. Porque como eu falei, a nossa luta, ela não é física, como foi ilustrado aqui, não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. E a gente só consegue perseverar e vencer através da oração. E através da oração também a gente reconhece que o papel principal não é nosso, mas é de Deus. Porque quando a gente ora, a gente reconhece que a gente é incapaz, mas reconhece que Deus é capaz de fazer, e Ele pode fazer. Então, mostra a nossa humildade diante de Deus e a nossa fraqueza diante de Deus. E Samuel Zimmer, ele tem uma frase muito interessante que diz, oração e missões são tão unidas que é impossível pensar em uma sem a outra. E o propósito da oração é tornar claro a todos os participantes das missões que a vitória pertence ao Senhor. Não depende da minha capacidade, não depende da minha sabedoria, depende dele, e por isso nós oramos. E Jesus já disse em Mateus 9, 37 e 38, ele chega para os discípulos e diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui é interessante porque quem que chama os trabalhadores? O Senhor. De quem que é a seara? Do Senhor. Qual que é o nosso papel? Só orar. Está vendo? A missão é dele. É ele que transforma, é ele que convida, é ele que chama, é ele que envia. O nosso papel é orar. Nosso papel é proclamar o Evangelho. Nosso papel não é converter ninguém.
Deus não vai cobrar quantas pessoas você converteu, mas se você obedeceu e pregou o evangelho. Porque quem transforma é Ele, a seara é dele. Ele fala, rogue ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então a gente precisa rogar a Deus para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é dele, não é nossa, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é da APMT, mas a seara é dele. E Ele manda que a gente rogue, que a gente ore por mais trabalhadores. E um terceiro pilar, então, o primeiro, fé, o segundo, perseverança, e um terceiro pilar que a gente vê nesse texto é a equipe. O versículo 3 diz, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então o texto diz aqui que tinham 4 homens. Tinha essa equipe desses 4 homens que levaram esse paralítico até Jesus. E fazer missões é assim, é um trabalho em equipe. Deus deu ordenança à sua igreja e sua igreja é um corpo. Assim como um corpo físico tem muitos membros e todos trabalham com uma função específica, a igreja é essa equipe, que unida e coesa causará grande impacto, levando pessoas à presença de Cristo. E isso é muito interessante, né? Porque Deus deu dons para cada um de nós, visando esse aperfeiçoamento do corpo. E às vezes quando a gente olha, só o que eu estou fazendo, parece algo tão pouco, tão pequeno, mas quando a gente abre a nossa visão e entende que a igreja de Cristo, ela é maior e a gente é um corpo, a gente faz parte de uma família muito maior, a gente vê que aquele pouquinho está contribuindo para um todo, que está glorificando o cabeça que é Cristo. Ele fala, né, em Romanos, Paulo vai dizer que a gente é um corpo e que cada membro tem uma função. Não existe um melhor do que o outro, não existe membro maior do que o outro, melhor do que o outro, mas todos os membros têm uma função diferente e cada um fazendo a sua parte, a gente está trabalhando junto para a glória de Deus. E assim também é na missão. Cada um fazendo a sua parte, seja a gente orando por missões, seja a gente contribuindo com missões, seja a gente falando sobre isso, compartilhando um conteúdo na internet, fomentando missões na nossa igreja, a gente está trabalhando, fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Então a gente precisa pensar que a gente é uma equipe, não é o missionário sozinho que está fazendo um trabalho lá, mas é uma equipe que está junto com esse missionário fazendo. E por isso que, né, quando fala em missões, a gente não usa a palavra ajuda, e sim parceria. Por quê? Porque quando a gente fala ajuda, a impressão que dá é que a gente, como igreja, está carregando o missionário em cima da maca. E aí a gente acha que o missionário está em cima da maca e a gente está carregando ele, porque fala, eu estou ajudando o missionário tal. Então dá essa impressão, né, que eu estou carregando a maca e o missionário está em cima da maca. Mas eu gostaria de ilustrar aqui essas 4 pontas da maca, trazendo para a nossa realidade hoje, que em uma das pontas da maca está o missionário, pregando o evangelho, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. A igreja, nós como igreja, está em uma outra ponta da maca, que é essa parte de envio, essa parte de reconhecimento dos dons, e aí, a partir da igreja que esse dom desse missionário é reconhecido, e ele então, a partir de uma liderança, esse dom é reconhecido, e ele é enviado então para esse preparo que a gente falou que é super necessário, e então ele é enviado pela igreja para o campo missionário. Então, o missionário está numa ponta da maca, a igreja está em outra ponta da maca, outra ponta da maca somos nós, como indivíduos, intercedendo e contribuindo para essa obra, como parceiros desse missionário, então. E uma quarta ponta da maca seria a agência missionária, com todo esse preparo, dando todo esse suporte. Porque muitas vezes a gente espiritualiza demais a missão e acha que é algo espiritual só apenas, e a gente esquece que precisam de coisas básicas e simples, que às vezes nós esquecemos, que o missionário também, para ir para um campo missionário, por exemplo, ele precisa ter um visto. Ele não pode entrar ilegal no país, ele tem que ter um visto. Como que vai tirar esse visto? Qual que é o melhor visto para aquele país específico? Ele também tem que pagar imposto de renda. Então, como fazer declaração de imposto de renda naquele país, naquela realidade? Então, tem coisas funcionais e burocráticas também que existem para que a missão seja cumprida e que a agência missionária dá todo esse suporte e faz esse papel fundamental, que é um papel, às vezes, que nós não vemos, né? Mas que a gente teve essa oportunidade de estar ali na base, de estar vendo o dia a dia e vendo como esse trabalho é fundamental para que o missionário continue no campo, né? Então a gente precisa entender que para o missionário chegar no campo e pregar o evangelho, ele precisa fazer alguns passos burocráticos e algumas coisas chatas que a gente diz, né? Mas essas coisas são necessárias também para que ele esteja no campo e para que ele permaneça no campo o maior tempo possível. E todo esse trabalho é feito pela agência missionária, né? Todo esse suporte é feito pela agência missionária. E a gente louva a Deus por esses missionários que Deus tem levantado para trabalharem na base, porque é a partir da base que a gente dá esse suporte, então, para todos esses missionários. Então,
as 4 pontas da maca, então. O missionário está em uma ponta da maca, tem a igreja local em outra ponta da maca. Nós, como indivíduos, como parceiros desses missionários, orando e contribuindo, e também a agência missionária. Talvez você possa falar, mas será que é necessário essas 4 pontas da maca? Fala, talvez não, talvez daria para tirar 2 e ficar só 2 pontas. Mas aí eu digo, seria muito mais difícil se fosse apenas 2 carregando aquele paralítico do que os 4. Se a gente tira alguma parte, não é que a missão não vai ser cumprida, mas vai ficar muito mais pesado e sobrecarregado para aqueles poucos que participam ali. Se fosse apenas 2 homens carregando aquele paralítico, a gente não sabe se eles teriam força suficiente para subir no eirado e para baixar esse paralítico. Mas como eram 4 homens, o trabalho ficou mais fácil para cada um deles. E dividindo ficou mais fácil. Por isso que a gente diz também que a missão é um trabalho em equipe. E por isso que um pouquinho de cada um fazendo, pensando como Igreja Presbiteriana do Brasil, pensando como corpo, a gente está fazendo muito. Porque é um pouquinho meu, um pouquinho seu, a gente está cumprindo a missão e a gente está fazendo isso para a glória de Deus. E é interessante porque quando a gente fala em Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente está falando em mais de 700 mil membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Imagina se cada membro contribuísse por mês com R$1. A gente está falando em 700 mil reais por mês para a obra missionária. Isso seria fantástico. Isso seria o ideal. Mas o problema é que às vezes a gente pensa, mas é tão pouco que eu posso, é tão pouquinho aquilo que eu posso fazer, e a gente não faz nada. Mas a gente precisa ter essa visão de corpo, essa visão de igreja, essa visão de que não é só o meu pouquinho, mas é aquilo que eu tenho, aquilo que Deus disponibilizou, eu uso aquilo para a glória dele, e é o meu pouquinho com o seu pouquinho, e junta tudo, e isso faz total diferença no campo missionário e na vida do missionário, né? E falando um pouquinho sobre essa importância daqueles que ficam, para a permanência daqueles que vão, tem uma carta escrita por Samuel Pierce a William Carey, em 1797. Não sei quem aqui conhece, mas William Carey foi um dos missionários mais conhecidos da história. Ele ficou conhecido como o pai das missões modernas. Ele foi missionário na Índia. Ele revolucionou aquele país na época dele. Ele foi tão influente que ele foi convidado pela universidade para dar aula da língua local, de tanto que ele tinha aprendido bem a língua. E ele contribuiu com tradução de vários livros para a língua local. E ele foi alguém que fez assim um trabalho incrível na Índia. Depois, se você quiser conhecer um pouco mais, tem até um filme dele chamado William Carey. E no filme também mostra um pouquinho dessa realidade do desafio do campo missionário. Ele teve 2 esposas. A primeira que ele chegou no campo morreu. Ele casou de novo, a segunda morreu. Perdeu o filho. Como eu falei, esses desafios eles vão surgir, mas ele continuou perseverando e foi usado grandemente por Deus ali na Índia. E um amigo dele chamado Samuel Pierce, da mesma igreja na Inglaterra que havia enviado ele, escreve essa carta para ele, dizendo, né, que ele tinha esse desejo de também ir para a Índia para poder pregar o evangelho lá e auxiliar o William Carey no trabalho dele, mas a sua agência missionária e a sua igreja local disse para Samuel, falou, você vai ser mais útil na missão se você permanecer aqui na Inglaterra e dar suporte para William Carey. Ele então escreve essa carta em 1797 para William Carey, dizendo, com efeito, se meu Senhor me ordenasse, extasiado obedeceria ao chamado, e alegremente me despediria da terra que me viu nascer, mesmo que fosse para sempre. Confesso, no entanto, que meu dever de permanecer aqui me parece mais claro hoje do que antes. Não que eu pense que minhas ligações com a Inglaterra sejam argumentos suficientes, mas, de alguma forma, enquanto o dinheiro não for suficiente e o número de colaboradores não aumentar, sou e serei útil ao trabalho missionário. O irmão Fuller e eu somos responsáveis por todo o trabalho de coleta, e apesar de haver muitas pessoas à nossa volta que nos excedem em graça e dons, seus compromissos, ou mesmo sua disposição, as impedem ou desqualificam para esse tipo de serviço. Desejo, contudo, ser grato se nosso amado Pai empregar-me tão somente como um pé nesse corpo. Considero-me unido às mãos, aos olhos, à boca, ao coração e a tudo mais. E quando esse corpo se regozija, tenho minha parcela de alegria junto com os outros membros. Olha que entendimento fantástico. Em 1797, ele já tinha esse entendimento de que a missão era um corpo. Era ele lá, estava fazendo parte daquilo que William Carey estava fazendo na Índia, do outro lado do mundo. Que fantástico esse entendimento, né? Que a gente aqui, orando, contribuindo, a gente faz parte dessa mesma missão e a gente tem essa parcela, porque nós somos um corpo. E ele falou, eu ficarei feliz se Deus me usar mesmo como um pé
né? Eu vou sentir parte porque eu estou conectado com a mão, estou conectado com a boca, então, de alguma forma, eu estou fazendo parte daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Mas é interessante que ele diz aqui que para a gente participar, a gente precisa de duas coisas: compromisso e disposição. Ele diz nessa carta, falando que tinha pessoas ali na igreja que excediam a muitos dons, mas por causa de indisposição e compromisso, essas pessoas não participavam da missão. Então não basta ter dinheiro, não é questão de dinheiro. Ah, não, porque eu sou rico, está sobrando, então eu vou ofertar para a missão. Não, tem a ver com compromisso e disposição. A gente tem um compromisso com a obra missionária, a gente ter disposição para participar com aquilo que Deus nos deu. Porque, como eu falei, né, não é só os 10% que é dele, tudo é dele. E a gente precisa entender como eu vou usar isso para a glória dele. E se disponibilizar e ter compromisso com a obra. Então, temos diante de nós 3 alternativas. Ou investimos em missões como enviadores, como Samuel Pierce, que investiu esse tempo e os esforços para enviar o William Carey, ou investimos em missões como enviados, ou desobedecemos. Então, na verdade, a gente tem só 2 opções, né? Ou a gente está enviando ou a gente é enviado. Se a gente não está fazendo nenhum desses 2, a gente está desobedecendo a palavra de Deus. Como a Kátia falou da Sophia Miller, né? Eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E a palavra de Deus, ela é clara. Ela diz que todos nós temos esse compromisso de pregar o evangelho a toda criatura e até os confins da terra. Mas você pode dizer, mas eu não sou chamado para ir até os confins da terra. Mas você é chamado para contribuir para que o evangelho chegue até os confins da terra. Então, um quarto pilar, né? Então, só relembrando, fé, perseverança e equipe. A gente precisa ter fé para a gente se mover, mas vão surgir obstáculos, a gente precisa perseverar mesmo diante das dificuldades, e a gente precisa entender que a gente não está sozinho. Existe uma equipe toda que está junto conosco nessa missão. E isso é muito confortante para o missionário que está no campo, porque muitas vezes o missionário que está no campo, ele está longe da família, ele está em outra língua, e ele sente sozinho. E quando alguém, por isso que eu digo, né, entra no site, manda um e-mail, quando ele recebe um e-mail, quando ele recebe uma ligação, quando ele recebe um WhatsApp de alguém falando, estou orando por você, a igreja aqui em Belo Horizonte está orando por você. Isso traz um conforto fantástico e lembra o missionário que está no campo de que ele faz parte de uma equipe, ele faz parte de um corpo, ele faz parte de uma igreja muito maior, né? A gente tem uma amiga que é missionária no campo de perseguição, e um dia a gente conversando com ela, ela chorou bastante, muito, muito. E a gente falou, o que está acontecendo? Será que a gente falou alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa? E ela falou, às vezes eu sinto falta apenas de conversar com alguém em português. Porque no campo que ela está, ela trabalha com 3 línguas diferentes. E às vezes ela fica meses sem falar português. E às vezes ela sente simplesmente a necessidade de conversar com alguém em português. Não sei se você já passou por essa experiência de ficar num país ou num lugar onde você não fala a língua e você ter que se virar com outra língua. A gente, como a Kátia falou, né, a gente ficou 30 dias no Peru ali, e nenhuma língua tão diferente, é o espanhol, mas é tão esquisito porque o seu cérebro, ele dói, você faz um esforço para entender e para falar uma língua. Então, quando você fala na sua língua mãe, é um alívio tão grande. Eu fico imaginando ela, trabalhando com 3, 4 línguas ali por dia, durante meses, sem poder falar com ninguém em português, sem poder ouvir a sua língua materna. E isso trazia para ela esse conforto, esse alívio. Então, a gente precisa entender, né, que essa equipe, que a gente é um só, que a gente é um corpo, que a gente faz parte de uma família, né, essa família de Deus. Então, o quarto pilar, a glória de Deus. Versículo 12. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Eu não sei você, mas quando eu leio isso daqui, eu fico um pouco indignado, porque quando acontece tudo isso, não existe nenhuma menção aos 4 amigos. Ninguém fala assim, olha que trabalho fantástico que esses caras fizeram, olha que eles saíram de lá, trouxeram aqui, abriram o telhado, desceram o cara, olha, esses caras são demais, parabéns, vocês fizeram um trabalho incrível. Não. O que o texto diz? Todos se admiraram e todos deram glória a Deus. Esse é o propósito da missão. A glória não é da nossa igreja presbiteriana, não é da APMT, não é do missionário que está fazendo um grande trabalho, porque quando a gente entende o que é missão, não é o missionário que está fazendo um grande trabalho, mas apesar do missionário, Deus está fazendo um grande trabalho naquele lugar. E a glória é dele, não é minha, não é sua, não é da igreja, e apesar de nós, Deus faz a sua obra e a glória é dele. E o texto então está correto, porque todos, ao verem aquele milagre, verem o que tinha acontecido, deram glória a Deus.
E esse deve ser o nosso trabalho, como missionário, como cristãos, aqueles que enviam. A gente precisa fazer tudo para a glória de Deus, não esperando um reconhecimento, não esperando que alguém vai falar, nossa, você fez um trabalho incrível, hein? Parabéns, você é demais. Talvez você até ouça isso, mas não deixe com que isso venha mudar o seu coração e o seu propósito, porque você está fazendo isso para a glória de Deus, para que o nome dele seja conhecido até os confins da terra. Em 1 Coríntios, Paulo diz, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Quanto mais a missão. Né? A gente precisa lembrar disso, que o foco principal da missão é a glória de Deus. Esse é o maior e mais importante motivo para nos envolvermos com o propósito de fazer Jesus conhecido até a última fronteira do país mais distante ou da família na casa vizinha. Deus deve não apenas ser glorificado, mas que somente Deus deve ser glorificado. E glorificar somente a Deus significa não desejarmos, buscarmos ou ficarmos com qualquer glória. O reconhecimento de Deus como glorioso e exaltado sobre tudo e todos é um convite a um coração piedoso que dá a Ele toda glória. Então, quando a gente entende que a glória é de Deus, a gente reconhece o nosso lugar, que Deus não precisa de nós e Ele vai fazer a obra apesar de nós. Eu digo que Deus trabalha de 3 formas. Deus trabalha em nós, através de nós e apesar de nós. Primeiro, quando Deus nos chama, quando Deus nos dá a vida, nos dá uma nova vida em Cristo, a primeira pessoa que Ele quer trabalhar é em nós, é em você. A primeira coisa que Ele vai fazer é trabalhar no nosso coração, derrubar os ídolos, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Então Ele vai primeiro trabalhar em nós, para depois Ele trabalhar através de nós. Mas Deus trabalha através de nós, mas também apesar de nós. Como a gente falou, né? Jonas é um exemplo de um missionário rebelde que Deus chama e ele tenta desobedecer e Deus faz a sua obra apesar dele. Porque ele vai, mesmo obedecendo forçadamente, ele vai e o texto diz que ele prega muito rápido e prega de uma maneira assim meio que de qualquer jeito. E ainda assim Deus converte a cidade inteira. Né? E Deus, então, Ele trabalha em nós, através de nós e apesar de nós. Porque eu e você, em algum momento, nós vamos falhar, nós vamos pisar na bola, a gente vai desobedecer, mas mesmo assim, Deus vai continuar cumprindo a missão, porque a missão é dele. E por isso, a missão vai ser cumprida, porque não depende de nós. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu acho que se dependesse da igreja, se dependesse de nós, a missão já teria acabado há muito tempo. Talvez teria acabado com os discípulos, que eles eram um pouquinho melhor que a gente, né? Porque andaram com Jesus. Mas eu tenho certeza que não ia durar, que a igreja não ia durar. Porque a gente olha para a história e a gente vê perseguições, a gente vê cristãos sendo queimados vivos, a gente vê cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, e ainda assim a igreja continua crescendo, a igreja continua se desenvolvendo. Hoje, um dos lugares onde a igreja mais cresce é na China, um país onde é proibido ser cristão, um país onde não pode ter igreja, e ainda assim é um dos lugares onde o evangelho mais tem crescido, porque o evangelho é o poder de Deus. Né? E o texto fala sobre a autoridade. A gente faz missão debaixo dessa autoridade de Jesus. Não é debaixo da autoridade de um governo, mas apesar de governo, apesar de qualquer outra coisa, o evangelho vai continuar sendo pregado, porque é o poder de Deus e é para a glória dele. E apesar de nós, então, apesar das nossas falhas, apesar da nossa incapacidade, Deus continua fazendo a sua missão. E ele poderia, então, fazer isso sozinho, mas ele nos dá esse convite para participarmos daquilo que ele está fazendo. Então é privilégio e responsabilidade da igreja cumprir a missão. Então a essência da missão é levar a adoração a todo o planeta. A glória de Deus na adoração é o fim de todas as coisas criadas. E a missão, então, é o meio para que isso aconteça. Então, o John Piper tem uma frase que diz que a missão existe porque não há adoração. Então, esse é o papel da missão, é fazer com que todos os povos conheçam a Cristo e adorem a Ele. Como a gente começou hoje o culto aqui, achei fantástico. Em Apocalipse diz que depois, lá no céu, estava diante dele multidões adorando o Cordeiro e dando louvor e glória somente a Ele. Porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Então esse é o papel da missão, é fazer com que pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações estejam diante do Cordeiro adorando a Ele. Ninguém vai estar com a placa de igreja lá, com a placa de agência lá, falando, nossa, esse missionário aqui com a foto dele lá, não.
todo mundo vai estar prostrado diante do Cordeiro, porque só Ele merece todo a louvor, toda a adoração e toda a glória. E nós sabemos que o trabalho, então, não será em vão, e eu vou terminar com Apocalipse também, mas Apocalipse 7, de 9 a 10, que nos dá um spoiler de que a missão vai ser cumprida, porque não depende de nós. Diz assim Apocalipse 7, 9 a 10. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidas de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a missão deu certo, a missão foi cumprida, porque não depende de nós. E está lá diante do Cordeiro, no último dia vai estar lá diante do Cordeiro, gente, uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então o Evangelho vai chegar até os confins da terra. E nós temos então, como igreja, esse privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. E é assim que o povo de Deus luta, cada um fazendo a sua parte, desenvolvendo o seu trabalho, para o qual Deus o determinou e capacitou. Somos um exército, uma só equipe, e cada um de nós tem um campo definido e importante de atuação. Existe um grande número de pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ele espera que você e eu possamos arregaçar as mangas e assumir o nosso lugar, usando os talentos e habilidades que Ele mesmo nos deu para mudar essa situação. Então eu convido você a refletir sobre qual é a sua posição nesse desafio. E para terminar, não sei se você percebeu, mas nesse texto existe aqui 2 times, ou 2 equipes. Tinha a equipe desses 4 homens que estavam carregando esse paralítico até Jesus, mas tinha uma outra equipe, que era a maior parte, que era uma multidão que estava atrapalhando com que esse homem chegasse até Cristo. Então fica a pergunta, em que time você está? Será que a gente está de braço cruzado, atrapalhando com que pessoas cheguem até Cristo, ou será que nós estamos segurando em uma das pontas da maca, auxiliando com que pessoas cheguem até a presença de Cristo? Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, não, eu já fui salvo, então já garanti meu ingresso, estou tranquilo, vou ficar só de boa aqui, aposentado, esperando Jesus voltar. Então, talvez a gente está nesse grupo da multidão, com o braço cruzado, atrapalhando com que pessoas cheguem até Cristo. Mas que a gente possa mudar, pela graça de Deus, e pegar em uma das pontas da maca e fazer parte. Lembrando que é um privilégio para nós fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E a gente, então, levar pessoas até Cristo. Então, ou você está levando vidas a Cristo por meio do testemunho, da oração e investimento financeiro na obra missionária, ou você está na igreja, ou na equipe dos escribas e da multidão, que impede os que querem chegar-se a Cristo, atrapalhando os que querem trabalhar para Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa, então, fazer a nossa parte, usar tudo aquilo que Ele nos deu para a glória dEle. Lembrando, tendo fé, perseverança, lembrando que a gente é uma equipe e tudo isso a gente faz para a glória dEle. Não é por reconhecimento próprio, nem por reconhecimento de uma igreja, mas é para a glória de Deus, para que o nome dEle seja conhecido e adorado entre todos os povos, línguas e nações. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento para pedir perdão. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós desobedecemos a Tua palavra, muitas vezes nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas vezes estamos, ó Deus, nessa equipe da multidão que atrapalha pessoas chegarem até Cristo. Mas nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas, nossos dons, nossos talentos, tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, para a honra e glória do Teu nome. Que possamos usar tudo isso para que mais pessoas conheçam ao Senhor, para que o Teu Evangelho seja pregado até os confins da terra e que a gente possa entender que é um privilégio para nós participar daquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor não precisa de nós, mas ainda assim o Senhor nos dá essa oportunidade de participar da Tua obra e que a gente possa, então, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que mais pessoas possam conhecer ao Senhor, possam sair, então, dessa morte espiritual e ter uma nova vida em Cristo. Que a gente possa nos lembrar que um dia também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor teve misericórdia, o Senhor enviou alguém para que nós pudéssemos conhecer o Teu Evangelho. Assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu no Brasil, porque um missionário veio, Ashbury Green Simon, lá dos Estados Unidos. Um dia foi enviado por aquela igreja e assim o Evangelho, então, e a igreja foi plantada aqui no Brasil. Que a gente possa nos lembrar dessa herança e possamos hoje, então, como Igreja Presbiteriana do Brasil, ser essa igreja que envia missionários hoje,
para aqueles lugares que ainda precisam ouvir o Teu Evangelho, para aquelas pessoas que ainda não ouviram. E que possamos fazer parte disso, para a honra e glória do Teu santo nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nos coloquemos em pé. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto. Eu quero agradecer a presença do Kleber, de sua família, que Deus os abençoe, né? Quero agradecer a presença de todos os visitantes, que Deus também continue abençoando a sua vida, e de cada membro da igreja, lembrando as nossas atividades da semana, né? A nossa agenda, os grupos pequenos durante a semana e aos domingos às 18 e também às 19 horas. No próximo mês de novembro, é o aniversário da igreja. Então, começamos com uma campanha de oração, 30 dias orando, clamando. Vai chegar para você um aviso, né? um aviso sonoro lá no seu WhatsApp, com uma convocação, um pedido de oração, um texto bíblico para você orar. E recebendo, ore imediatamente. Vai ser bênção a igreja orando por si mesma, porque faz parte. A gente precisa orar. Não é verdade? Amém, irmãos? Amém. Recebamos a bênção. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos aqueles que amam verdadeiramente a Jesus e aguardam a sua gloriosa vinda, hoje e sempre. Amém.